galera do Gabriel Compice, eu sou a Ju Sobreira. Fidelis aqui. E aqui é o PR. Vai E lá. hoje a gente vai falar dos novos starters aí que chegaram. O do Shanks e o do Bug. Vamos começar com o Shankão aí. A melhor carta que lançou aí nessa decklist agora é o próprio líder, talvez? Não, A acho galera, que não, a galera acho tá que reclamando à toa, eu acho, hein? É, Eu acho que- tem coisa pra fazer com essa lista aí. Mas- Estão dando um overreact aí na... O Tem que deck já é testar, forte. pessoal. E o deck já é forte, né, galera? Além do deck ser já forte, naturalmente, lançaram 5 cartas aí que podem ser utilizadas ou podem não ser utilizadas. Tem bastante gente reclamando, tem gente que tá gostando. Então, assim, não adianta muito a gente ficar nesse impasse, assim, com suposições, né? A gente vai saber realmente quando as listas começarem a rodar o que vai acontecer, né? Uhum. Vamos... Primeiro, vamos ver o líder, a arte do líder aí. Vamos dar uma comentada nessa arte do líder aí. Se você não tem o líder AA, que geralmente é mais caro, né? Bem legal a arte, eu achei bem... Eu tava achando que ia ser um pouco pior, mas a arte tá bonita. Porque a cara do Shanks não tá aquele Shanks harmonizado que eu pensei que ia sair. Tá legal, o traço tá bem legal. Esses raios aí vai ficar bonito na carta. Vai ser então, tudo brilhoso, vai ter a carta reflexivo, tá- vai ficar bonito Tá mesmo. bem bonita a carta, então o líder já compensa só pela arte do líder, né? Porque a gente sabe que líder A é muito caro. Então, pra quem não exatamente. tem o líder A, compensa aí o líderzinho aí. Mesmo que você não queira comprar o ST pelas cartas, você consegue aí por um preço legal pegar um líder aí e fazer um E pimp bonitinho. Tem que lembrar sempre lembrar, os starters novos vêm com booster. Então, tipo assim, você pode tirar alguma coisa bem legal aí no booster que vem no starter, né? Então... Vem booster nesses starters Vem o também? booster da OP11. Dá o P11. OP11, então que assim, legal, já isso é compensa legal. demais. Pô. Isso é legal, não sabia disso. Estão aí entre 85 E 100 100 reais. Então, tipo assim, um booster sai o quê? 30, 30. 40 reais. Então, tipo, pô, não é Muito de bom. todo mal, né? Exatamente. Excelente. Então, Vamos pras cartas, que é o que vamos lá, interessa. vamos lá. Veio bastante coisa que usa aí no deck, bastante assim, né, relativamente, mas você tem, O se que já você tinha, não né? tem a base do Shanks, você quer começar o Shanks aí, o básico meio que tá ali no deck. Então isso já é legal que você não precisa ficar catando carta aí em um monte de loja pra poder pegar o básico ali. Mas vamos pra Do carta nova. que usa aí. Do que usa é Hongo, que vai no deck. Lucky Lucky Who vai no deck. E a a Zop- Zop tem gente. Lime Juice. Lime aí, Juice também tem gente que roda. Aí tem gente que compra o ST21 pra colocar algumas cartas aí do Luffy, que é o Luffy Sonequinha lá. Então o deck do Shanks é uma fusão de vários decks vermelhos, né? Você vai comprando vários até do starters. starter do Newgate pode tirar carta também, não? Sim, Também, com também. certeza. Teve builds também que roda o Newgate, que roda o próprio Ace lá, né? Mas vamos pras cartas novas aqui, que é o que interessa. Vamos Querem falar começar? da lista, Vamos já. pras fraquinhas ali? Vamos pra vamos qual? ver Fraquinha? se- O Yasop Yasop aí? novo? Bom, meu comentário sobre essa carta aí. Acho que a gente até tava conversando antes do vídeo aqui, eu e o Fideleira. E é a mesma coisa que a Nami faz, que a Koala faz. Essa carta não entra no deck, na minha opinião. Porque primeiro que não tem espaço pra ela. E segundo que não vai mudar nada. Você dá um Rest Redom pra alguém. Porque a habilidade do líder não depende de Dom. Não sei pra que... Por que essa carta foi lançada pro Shanks, pra falar a verdade. Talvez, sei lá. Ele é do tipo ali do Shanks, né? Então é uma carta procurável ali no deck, Mas mas vai procurar pra você quê? não vai procurar isso daí, né? Você não vai ir atrás dela. Então, eu talvez- também acho que não é uma carta que vai ser muito utilizada aí, não. Mais pra Uta vermelha e roxa lá. Porque não sei se ela usa Dom pra... Acho que ela usa Dom pra usar habilidade, então talvez essa carta sirva mais pra Uta do que pro Shanks em si, né? Então, próxima, que essa daí não nos alegrou. Tristeza até agora. Vamos Mais pro uma Luffy ou Ben pequenininha. Beckman? Luffyzinho. Tá. Vamos na ordem aí, né? Custo 1, Luffy- 2000 de poder, 1k counter. E Fala no aí. Active Main, você dá um rest num Dom. E no personagem, né? E você dá menos 1000 pra um dos personagens do oponente nesse turno. Também, outra carta que serve mais pra Uta do que pro próprio Shanks. E ela, inclusive, é que ela filme, nem né? é. E ela nem é Red Hair Pirates. É. Então, tipo, Ela é filme, ou Red né? Hair Pirates, eu não sei como tá traduzido aí o Piratas do Ruivo aí, mas... Tá, não sei, outra carta estranha também, pra um deck do Shanks, você viu uma carta que não é
dos piratas. E é do Shanks. a carta ali que faz a mesma coisa que o Stage, basicamente, do Shanks, né? Então, Sim. aquele Red Force lá. Então, Sim. quem usa o E Stage... já tem o Build Snake, né? Pro Shanks, que dá menos 3.000. Não, também é uma carta aí que também não faz muito... Já. meio sem pé nem cabeça, eu acho. Não vale a pena tirar alguma coisa do deck pra colocar esse Luffy aí. Na minha sincera opinião. É que a gente dá a opinião sincera, né? Porque a gente não vai usar isso, galera. É o que a gente acha, né? Mas não, na minha opinião, sabe, isso aí... Né? Na Malásia, né? Alguém acha ali aquela build. Quem sabe a Uta roxa e vermelha descobre o Então, jogo. Então, porque... Aquele negócio. Pra Uta, beleza. Agora pro Shanks não entra. Pro Shanks não tem condições. Muito difícil encaixar, né? Uhum. Vamos pro Ben Beckman. Ben Beckman. Beckman Vamos lá. novo aí, fumando aí. Nossa. Tá Ben uma Beckman aí. fumaceira aí. Tem uma nuvem de fumaça atrás do Ben Então, Beckman lá. Vamos lá. Ben Beckman, 4 de custo, 5.000 de poder, 1k counter. Que esse é sim Haired Pirate, né? Fala aí. Daquele jeito, né? Não. On play. Traste uma carta da sua mão, que eu não acho interessante. E se seu líder for piratas do Ruivo, aí você dá KO numa carta de custo 4.000 de base ou menos. Cara, eu não achei também nada demais aí, porque 4.000 de base, você tem redutor de custo no deck do Shanks? Tem, mas mas não é é base, pra... então não adianta. Pior ainda, é base? É base, não adianta. Tem que ser 4.000 bases, então é pra dar KO Então, num parado. blockerzinho. Essa carta aí é pior do que eu imaginava, então não adianta nem você reduzir custo. Se for base aí, isso mesmo, né? Se for isso mesmo, nem adianta. E você perder carta... Você já vai ter que jogar ele. Vai perder mais uma carta na mão ali pra isso, pra tirar um personagem relativamente baixo ali. Esse que é o ponto, seria pra né? tirar quê? um blocker, mas você vai gastar 4.000 ali pra tirar um blocker e sabe, tipo... E daí pra você ter Você gasta 4 de custo pra tirar um blocker e perde uma carta na mão. Perde duas, né? Porque você vai descer ele. É 4 dom, mais uma carta na mão. É complicadíssimo isso daí, galera. Não compensa essa carta aí. Eu achei uma carta bem fraca. Acho que se fosse dar um número aqui de 0 a 10 pra essa carta seria 2 de nota aí, vai. Porque Com certeza. péssimo. Uma carta fraca. Bem fraca. Vamos deixar o Vamos deixar o Shanks por Vamos último. deixar o boss ali por último. Beleza. Vamos na Utinha aí. Vamos pra essa daí. Uta. Utinha. 6 de custo, 4.000 de poder, 2k counter. Não é Red Haired Pirate, é filme. E aí? Estranho, né? Se você tiver um personagem ali de 10.000 de poder ou mais, ela fica menos 4 de custo na sua mão. Então você consegue baixar ela por 2 de custo. E ela é block. É isso. Ela é block. E é um 2k counter. É um 2k counter. Aquele negócio. Outra carta também que... Pô, se fosse pra lançar essas cartas, lançasse um starter da Uta roxo e vermelho, entendeu? Relançasse, é verdade. Relança o starter da... Acho que não tem starter. Não tem. Não sei como que é. Não sei como que é essa Uta aí, mas não faz sentido essa Uta nesse deck também. É uma carta filme, não é buscável. Beleza, é uma carta forte, porque é um 2k counter, que se tiver uma carta forte em campo, ela desce muito bem com 2 de custo. Mas ela é boa pra Uta vermelho e roxo. Porque a outra vermelho e roxo ela rampa. E você consegue descer o Shanks, né? Você usa o Shanks vermelho nela, porque você usa o buscador de Uta. E aí você desce essa carta aí com um blocker de 4.000 de power por 2 ali, né? Então, é interessante. Mas não usa no deck do Shanks. Eu acho que não faz sentido. Porque nesse spot aí, de 2k counter, a gente tem o Tony Chopper, que veio no OP10. E ele é um 4/6 e faz muito mais sentido no deck do Shanks. Porque... com a habilidade do líder, você bloqueia um dano de 6 ali, de graça. Cara, sem gastar carta da mão. Olhando essas cartas aí, eu só consigo pensar em uma coisa. Que deve vir mais suporte pra essa Uta em algum momento. Pra Uta vermelha e roxa. Como a gente pensou no deck do Barba Negra, aquela carta que não faria sentido pro Barba Negra, que faria sentido pra um outro pirata de Barba Negra.
Pode ser que eles estejam preparando o meio de campo para outros decks. É o que a gente Sim. supõe aí nessa situação. Ou mais um deck filme, né? Ou mais uma UTA aí, nova, É. que vai vir na UP13, talvez, Uhum. não sei. Porque as cartas que vieram, não sei. Ou vai sair mais um filme, mais um deck de filme do Shanks vermelho, Pode ser. sei lá. Pode ser. Então, eu acho que assim, também tem aquela história, né? Também tem aquela história, né? Sempre tem um maluco que inventa uma build que ela vira maravilhosa do nada e todo mundo copia. Então, sei lá. Vai que aí um doido monta uma build de Shanks usando ela e a gente vê aí um negócio meio surreal, mas... Eu acho mais fácil o maluco montar A UTA. a UTA roxa e vermelha e topar em alguma coisa do que o Shanks topar usando ela. do que o Shanks topar usando ela. Eu acho que no deck da UTA ela encaixa perfeitamente. É uma carta boa lá, um TK counter, é uma carta razoável. Tem possibilidades pra ela. Mas, pro deck do Shanks, descartada. Mas Vamos calma, pra estrela? Mas calma, calma, Calma. pessoal, calma. Agora Calmou. vamos lá. Agora veio a estrela aí do deck. A Aí, fera. ó, chegamos. O chegamos. Shankão, 9 de Shanks. custo, 10 mil de poder. Aí tem um efeitinho dele aí, um se o efeitinho. Se o seu oponente tiver um personagem de 8.000 base power ou mais no campo, ele pega menos 3 de custo na sua mão, né? Então você tá jogando não sei. contra um Newgate aí que bota o bichão de 12 mil, ou tá jogando contra algum outro deck que bota boss. Ele custa só 6, e aí por 6 você desce um bicho de 10 mil. E ele tem um on-play também, né? Que se o seu líder for dos piratas Red-Haired ali... E escuta a segunda parte. Ou uma UTA. Se o seu líder for UTA... Especificamente UTA. Você ganha mais 2.000 de poder até o final do turno do oponente. Então, você transforma ali o seu líder em um 7k, né? Se o seu líder for... 7K. E aquele negócio, pro Shanks ele virar um 7k, é muito forte. Tipo, independente. Se descer ela por 9, o Shanks virar um 7k é muito forte. Na minha opinião, por que essa carta veio? A galera que tá reclamando, a carta é ruim, não sei o quê. Galera, calma lá. Vamos por partes e vamos pensar um pouco aqui. Talvez você não vai colocar 4 cópias dela no deck, igual o pessoal tá fazendo aí com os sei lá, outros com decks, né? Ou com o próprio deck do Shanks, que a galera coloca 4 Rayleigh, 4 Shanks, 4 de cada e o deck funciona maravilhoso. É que o deck do Shanks já tem muita coisa, né, pra você colocar nele. Que acaba... Ele é o para-raio do vermelho, né? Qualquer carta vermelha que sai, primeiro a gente vê no Shanks, depois a gente vê no resto. Porque é o deck mais forte aí do momento que... E é mais uma... vermelho, né? E é Tipo, mais não tem uma que fazer. bomba, né? Tipo, então é outra o carta aí ponto sem counter. O ponto é uma carta sem counter. Vamos ver a parte ruim da carta. É uma carta sem counter. O oponente tem que ter um 8.000 em campo pra ela entrar mais barato, sobrar dom pra você. Então tem que ter um 8.000 do outro lado lá pra essa carta vir mais forte. Por que veio isso, na minha opinião, esse 8.000 aí pra ela entrar mais barato? Pra você conseguir jogar lá na curva contra o Luffy azul e roxo. Que o Luffy azul e roxo ele rampa muito. E no turno seu de 6 ele já tem uma bomba na mesa. Ele já vai ter o Katakuri em campo, que é o 8/8. E essa carta entra pra devolver você no game contra esse deck. O que teria que mudar no Shanks pra essa carta entrar? Primeiro, a galera que tirou os buscadores Uta tem que voltar os buscadores Uta. Jogar essa carta entra depois do Ben Beckman. Ben Beckman entra na curva 7, essa carta entra na curva 9. Independente de você estar jogando contra o Luffy ou não. Por quê? Ela funciona muito melhor do que o Rayleigh na curva 9 contra esse outro Luffy. Porque se entra o Rayleigh, você não vai tirar nada do campo, não vai te resolver problema nenhum. Esse Shanks te resolve problema. Porque você vai entrar contra o Luffy lá que aumenta o power. Aumentando o power do seu líder, então você vai conseguir se defender melhor. E você tem um 10.000, ainda sobra 4 dom pra você. 4 dom. Tipo, esses 4 dom você pode usar pra atacar, você pode usar pra buscar mais alguma coisa, buscar o Shanks 10 pra próxima. Então, tipo, você vai ter que tirar alguma coisa do seu deck. Você vai ter que tirar o Rayleigh, você vai ter que tirar algum dos seus Shanks 10, talvez. Você tem que tirar alguma coisa do seu deck ali, pra essa carta encaixar bem no deck. Porque ela é uma resposta muito boa pro Luffy novo. Eu discordo da Bandai de você subir o power de todo mundo pra lutar contra o Luffy. Mas vai arrancar esse Luffy aí, que tá problemático.
Aí eles estão lançando um monte de carta que dá mais 2.000 pros líderes, né? Não, A gente já viu no Luffy. E não só o Luffy, como vai lançar um líder de base 7.000, né? Que é o Roger. Roger. Também tem então, isso, assim, Gente- vai ficar mais difícil. Que a gente não tem muita informação. A gente só desse tem Roger, informação A gente do- só sabe que ele é 7 Do mil. 7.000, e que ele é vermelho e roxo, acho, né? Que pode rampar ainda, Ele né? é vermelho e Inclusive. roxo. Então, assim, é muito forte e eles estão dando essa resposta antes mesmo de criar o problema. Então, eles, Mas acho que teoricamente, essa- eles têm um plano aí, entendeu? Mas eu acho que essa resposta é pro Luffy novo. Porque esse Shanks, ele entrar com menos custo, é pra você bater com o ramp do Luffy. Não é nem com power. A galera fala, o power, pô, tá 2.000 de power, blá, blá, blá. Não, é mais pro ramp. Porque você não conseguir responder uma carta alta com uma carta alta é problemático. Você tem que ter o mesmo poder de campo. E você dá menos 3 quando o oponente te joga uma carta alta, é interessante. E além você vai conseguir bater, né? Porque você tem um líder de 5, que é a maioria, pra bater no Luffy, que é 6.000 de base lá, né? O Luffy novo, é complicado. Então esse Shanks aí entra pra ter matchup contra o Luffy novo. Porque atualmente você não tem matchup, né? O Shanks só perde miseravelmente do Luffy novo aí. Aí tem que testar, né? Tem que testar pra ver o quanto que essa carta melhora esse matchup. E aí é a criatividade do jogador de Shanks aí, não é só jogar carta e bater, né? Vamos pensar um pouquinho aí, galera. Mas Estamos tendo bastante líder, né? Com esse. com essa habilidade de dar mais o 2. próprio Luffy verde e roxo também, que é basicamente todo turno ele fica uns 6.000 ali. Agora tem o Luffy preto e roxo que veio com aquele Luffyzinho lá também, que sobe o líder pra 7.000. Então, Então. estamos vendo uma Muito- tendência aí a tendência da banda. do poder ficar cada vez mais alto do próprio líder. Então, próprio líder. isso complica muito o jogo, porque você tem que bater muito mais durante o turno inteiro. Então, assim, É, porque às vezes você, por exemplo, você tem o seu Shanks 10 lá que você vai descer e beleza, ele tem rush, vai bater. Só que e o seu líder? Você vai fazer o que com ele? Vai deixar ele parado lá? Você não vai conseguir bater num outro líder de 6, num outro líder de 7. Não tem como, né? Então é complicado. Mas- Agora esse Shanks subindo ele pra 7, o seu líder consegue atacar. Então Sim. é bem interessante. E outra coisa, o Shanks tem uma habilidade defensiva muito forte, né? Você Sim. segura um 8.000 ali com um K-Counter, né? Então, Exato. tipo, basicamente, contra outras matchups, você descendo esse Shanks, você fica tranquilo. Você desce ele depois do Ben Beckman, que já limpou um ataque do seu oponente, você vai descer ele com 9 dons? Vai, mas seu líder vai virar um 7, e na volta você praticamente não toma dano nenhum. Exato. Ele resolve o mesmo problema que o Rayleigh fazia, né? Se você parar pra pensar. Porque descendo ele, o oponente também não vai te atacar, porque o Rayleigh dava menos 2 e menos 3 pra carta do oponente pra ele não te atacar. Agora, se você subir o seu líder pra 7, você tá dando mais 2.000 geral. É 2 dons que o oponente vai ter que usar em todo mundo ali pra te atacar. Mais a habilidade do seu líder. Então, é uma carta bem ok, viu, galera? Bem tranquila. Eu acho que realmente vamos ter que. O pessoal aí que joga de Shanks vai ter que ver onde vai colocar ela certinho no deck, encaixar bem ali, né? Mas eu tenho. Eu garanto, 100%. Vai ter lista aí usando essa carta e tocando aí. vai. pode Com ser que não certeza. use 4, mas vai ter. 4 eu acho pesado, acho complicado. Talvez entre ali, você tira um Shanks 10, você tira um Rayleigh, em vez de rodar Coloca 4 e dois. 4, você roda 2. Você roda Exato. 3, 3, 2. É até legal, né? Pra você ter uma Você diversidade. não tá mudando o número de brick. Você não tá mudando o número de brick. Você tá aumentando o número de Searcher da sua Uta, se você usar a Uta, né? E é uma carta interessante pra você ter no deck, que é uma boa resposta pro Luffy novo. E dependendo, eu acho que o deck vai ser dominado pelo esse Luffy novo aí. Talvez entre até mais. Não sei. Aí vai com vocês aí que vão jogar de Shanks, Aí né? não é problema nosso, nós não jogamos de Shanks. Agora, o Circo chegou trazendo novidade. Vamos pro Bug. Bug o palhaço. O Bug, o palhaço! Todo De novo, mundo né, aí. galera? A arte eu achei maravilhosa, a arte do Bug. Lindíssimo. Achei muito bonito, legal. Muito bonito Muito. também. Acho que, de todos Dos até STs agora, novos, não teve todos nenhum estão que muito que a gente achou Capricharam. tá caprichada os líderes. Desde o ST 15, desde o ST15 eles estão dando uma caprichada especial nos líderes, tá? Esses Tá no estilo líderes que bacana. saem aí, vários starters junto, todos são bem legais, né? Eu achei excelente, porque, tipo, como tem e dos passados também, alguns, né, que tinha a arte do que era o cabeção lá, esse aí também tem a arte que é o Bug e o cabeção.
Uhum. Agora veio aí o de corpo inteiro, que é bem legal também. Dá pra você usar. Se você já tem a outra arte, você usa atrás ali, né? Dá pra você revezar ali durante o jogo ali, que é bem legal. Inclusive, você pode, como ele tem a habilidade Active Man ali, você pode, cada vez que você usar ali, você vira o deck se você quiser. Bem Você legal. pode usar Igual- quantas vezes você quiser no turno, né? Aham. É que a do bug você pode usar quantas vezes você quiser, né? Aham. Você- Não, mas Daí é você uma, fica virando é uma ele, vira. alternativa pra quem Vira, quer vira. comprar. O Shanks Malabarismo, também, é um né? palhaço. O Shanks agora você pode virar ele ali, pode ó. virar. É, o Ele- Shanks também. E o do Shanks você usa uma vez só, é bem interessante, É bem né? interessante. Você não usa token, né? Você vira o líder que você usou. É. Interessante, verdade, bem lembrado. Usou ali, já vira, bota o cabeção ali e fala, ó, agora ele tá mais forte aqui. Ah, Agora vamos lá. bora pras cartas do bug, né? Basicamente a mesma coisa aí, tem várias cartas que já são utilizadas no deck, aquele Mod é utilizado, o Mr. Tree é utilizado, Mas a promo, a o promo é Reach. interessante. A promo é interessante. A promo foi muito falar. legal, Pra eles quem mandando não no conseguiu a starter. promo no pré-release No da pré-release. OP9, eu acho. OP10, OP10. Tá vindo aí, provavelmente deve vir 2 ou talvez até 4. E aí você consegue aí a promo sem ter que ficar procurando aí. É. Eu E- acho que vai vir 4, viu? Eu acho que vai vir 4. Pode ser que venha. Porque pode ser. geralmente eles vão mandar 2 de cada SR e um desses 2K counter novo vai vir só 2. Então talvez venha 4 bug novo, 4 bug promo, É. que eu acho muito legal. E só trazendo aí, ó, porque eu acabei de dar uma olhada aqui. Essa carta Nossa. tá sendo vendida por R$35 hoje na liga. 38, na verdade. 38. Então, excelente, Já né? vai. Já vai Pô, vir isso foi 2 muito ou bom. 4, É muito então vai, bom pros ficar, jogadores. vai baratear demais. E vamos pras cartinhas novas aí. Vamos começar com. Vamos. Todas elas são 4 mil. Tá difícil de escolher Alvida. aqui. Vamos pra Alvida, vamos começar ali, com A. Vamos por ordem alfabética. Ordem aí. alfabética, então. A Álvida, 4 de custo, poder de 5 mil, 1K counter. Vai, Rodolfo, Se explica pra você gente. tem 2 ou mais personagens com custo ali de 5 ou mais, ela ganha mais 1 de custo. E no on-play, se o seu líder for bug, compra 3, tracha 2. Bem interessante aí já. Pra dar aquela filtrada. Pra dar acho muito filtrada. boa. E ela conta para o bug 10. Porque ela tem mais 1 de custo ali, né? Se você tiver outros 2 personagens. Então. E geralmente você vai jogar 2, né, com o bug. Você vai jogar o Crocodile ali, que vai fazer o 2. E depois você vem com ela, filtra a sua mão ainda, né? Então ela não perde valor de mão, que é o que é o fraco do bug, né? É você perder valor de mão, porque você fica descartando. Ela não vai perder. Você vai descer ela de graça, né? Porque você vai comprar 3 e trachar 2. Então, o custo dela, que esse 1 a mais que você comprou, foi ela que desceu em campo. Então, você não perde a mão, né? Você não perde valor na mão. Muito forte. Muito interessante essa carta aí. Bem legal. Vai ser entra, utilizada? entra certinho ali pro deck. Vai, né? essa vai. Essa vai Vai com entrar no deck. certeza. Vai. E é uma Com cartinha certeza, comum porque ainda. Vai dar ela é provavelmente vem 5 4. mil de ataque, ela dá mais 1 de custo, então ela funciona com o bug lá. O deck vai ser mais voltado pra você descer o bug 10-12. Então, com ela ali, você faz um turno anterior, acho que é Crocodile e mais alguma coisa, e depois você desce ela, comprando 3 e cartando 2, e no próximo turno você já pode vir com um bug. Então, tipo, é bem legal, E bem forte. carta que faz esse filtro aí da sua mão é excelente, né? Sim. Porque você roda o deck, né? de- Você roda o deck. você precisa E disso, você consegue escolher exatamente o que você precisa naquele momento. né? Exato. Você roda o deck, você tirando, você vai comprar 3 cartas e filtrar 2 da sua mão que você não tá usando ali. Talvez você tá precisando de counter, você busca counter. Você tá precisando de outra carta aparecer o bug, você joga, você cavuca o deck, né? Tá Provavelmente vai precisando do 4 bug, dessa né? no deck. Você tá precisando do bug, exatamente. Provavelmente você vai usar ela pra cavucar o deck ali, que já tem o stage do bug, né, que você vai cavucando o deck também. E ela é mais uma carta interessante, né? Bem legal. Vamos lá pro Kabaddi. 4 Kabaddi. de custo. 4 de custo, 1000 de poder. 2K counter. Fala aí, Rodolfo. E a mesma habilidade ali. Se você tiver 2 ou mais personagens com custo base de 5 ou mais, ele ganha blocker e mais 1 de custo. Então vira também um 5 de custo. Agora, ali. a parte interessante não é nem essa, é a segunda parte. Que É. aí no turno do oponente, ele ganha mais 5 mil de poder. Então ele vira 6 mil blocker. Então. Bem legal. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Além, aquele negócio, ajuda em 2 coisas. Vira blocker, então é interessante, você protege suas vidas ali com um blocker de 6 mil, né? Que você gasta, se for defender, você gasta um counter a menos, né? Se o cara te bater 6, você vira ele e gasta um K-counter, em vez de gastar o 2K counter. Exato. Ele é 2K counter, muito bom. Então, por ser 2K counter já é muito bom.
Ele ganha esse mais 1 de custo que você pode já usar pra descer o seu bug. É. Então, interessante. E, pô, essa carta. E não tem efeito de on-play, não tem nada que vai funcionar contra o Barba Negra. Então, bem legal. E é blocker. Essa carta é excelente também. Entra no deck com certeza. Cara, um pouco diferente do deck do Shanks. Duas cartas aí que encaixam perfeito, e né, que no são deck. comuns e que vai Que se vieram encaixar pro deck, perfeito. né? Que vieram exatamente ali pro que você precisa, né, no deck do Bug, né? Pode Eu ser achei bem legal. que usem outras cartas, às vezes não encaixem, não coloquem 4 de cada uma dessas aí no final das Vai contas. dar opção. Mas, pô, você tem várias opções ali. Você pode fazer várias listas legais aí com essas cartinhas. Então, beleza. Bora pro próximo. Interessante. Vamos pro último comunzeiro aí, que é o Modi. Então o Modi tem 4 de custo, 1000 de poder, 2k counter e a mesma habilidade aí Mais um 2K counter. de se tiver contando com 2 ou mais personagens, ele também... Agora aí, calma lá. Pegar blocker. É, isso mesmo. Também Ele é ganha igual o Kabad, ele ganha blocker e mais 1 de custo. Só que no KO dele, se o seu líder for o Bug, né? Que é, não e vai você ser. tiver 3 ou menos cartas na mão, você compra uma carta. Você Então, perde cara, ali um interessante. blocker pra comprar uma carta que você estiver precisando, então tá exato, ótimo. ele se repõe. E é ali. um 2K, né? E é um 2K. Além de tudo. Além de tudo, É né? interessante demais essas duas cartas aí, que são 2K counter e que E que porque tem uma habilidade porque te legal. dá uma versatilidade ali muito boa pro deck. Porque às vezes você tem que usar carta pros decks, você usa ali só por ser 2K counter. Você nunca vai jogar ela na mesa, nunca vai poder fazer nada com ela. Essas aí não, elas te dão possibilidade, né? Então, Aí diferente... O deck tem muito power de counter, né, agora, né? Porque todas as cartas praticamente tem counter, né? Dá pra você usar sim. como 2K counter. É diferente do Kabad que ele ganha mais 5.000 e ele fica 6, o Modi não ganha nada. Mas também você quer que ele morra ali, dependendo da situação, você quer que ele morra pra você poder comprar uma carta. Então tá ótimo. ele se repõe ali. Ou então você só segura ele na mão mesmo e usa de 2K. E usa de 2K, exatamente. E se precisar pra descer o bug, você joga ele e desce o bug. Exato. Porque ele, se tiver 2 personagens de 5.000, de 5 de custo, né? Ele vai virar um 5 de custo também. E o seu bug não vai pra baixo do deck, né? Então, 100%, né? Agora vamos pras braba. Crocodile. Não, Primeira outra. Primeiro bug? Primeiro bug. É 4. A gente deixou o personagem do deck pro final. Ele é 4, né? Então. Tá bom, então vamos vai deixar pelo o custo. O boss ali pro fim. Tá bom. Bug, 4 de custo, 1000 de poder, 1k counter e... Fala aí, Rodolfo. Active Main, você tracha uma carta da sua mão e tracha esse personagem. Se o seu líder for o Bug, você joga um Cross Guild de custo 6 ou menos da sua mão. Então, você vai usar ele ali pra conseguir jogar um custo maior ali, né, no campo. Eu acho que ele vem pra você jogar na curva ruim do bug, né? Porque hoje o bug joga muito bem na curva ímpar, né? E na curva par, ele não tem o mesmo poder. Eu acho que ele corrige um pouco desse problema, porque você tem na curva par, com 4 dons, você não tem o que fazer hoje com o bug. E você não consegue usar sua habilidade, você não consegue fazer nada. Agora, com essa carta, você consegue... É uma habilidade do líder um pouco mais fraca, vamos dizer assim, né? Sim. Porque, ela é Active Main, então o seu Barba Negra ali não vai te atrapalhar, caso ele tire o seu on-play nesse momento. Mas se o seu Barba Negra tirar o on-play, você vai jogar seu Bug 10, então não tem problema. Mas a curva par dá uma melhorada. Além de ser uma carta que tem counter, é interessante por ter counter. 4, você vai jogar uma carta de 6, tudo bem que você vai perder valor na mão? Vai perder valor na mão. Eu acho isso meio problemático, do bug você perder carta na mão. Mas você joga uma carta de custo 6, pode fazer um 2x1. É o que o Rodolfo falou, né? O ruim é que tem que trachar. O ruim é que você ainda tem que trachar mais uma, né? Então você tem que jogar ele, trachar uma da mão, trachar ele. Você vai perder 3 cartas pra poder jogar uma. Você vai perder 3 cartas, ali no caso. Você vai perder 2, né? Que uma é ele mesmo, né? Não. Então, você joga ele... uma que você vai jogar da mão. Tá. Uma que você vai jogar da mão, sim. Isso sim. É aquele negócio, o bug acontece isso já. O bug você fica com pouca carta na mão. Porque a habilidade do líder você tem que trachar uma e aí você desce uma da mão. Então também é a mesma coisa. Exato. Só que você faz isso só com 5 dons, é que você tá fazendo com 4, né? Pô, jogar com poucas cartas na mão é o que o bug já faz. E por isso que o pessoal usa o Love 1000 lá pra comprar uma e se defender. Então, ele é bom que dá uma ajeitada na curva 4, porque você quer fazer um board rápido e quando você joga na par você fica meio xoxo. E acho que esse bug dá uma consertadinha nisso. Acho que foi isso que eles pensaram pra trazer essa carta aí.
Achei interessante, tá? Não vai fazer o deck, meu Deus, agora o bug virou Top meta. um absurdo. Acabou, é só bug. Mas Não, vai ficar jogável, né? Um pouco mais. Fica jogável, fica legal. Você pode Dá surpreender pra o se seu... divertir na local aí. Dá. É. No semanal, você vai... Esse bug aí faz a festa, viu, galera? É fortão. E... É bem legal. E agora que eu dei uma notada, né? Você tá falando aí da curva par. Todas essas cartas aí São que a pra gente curva mostrou par. até agora são de 4 dons, né? Então acho todas que são pra... 4 cartas de 4 dons 4 aí. cartas ali de 4 dons. É pra consertar a curva par do deck, né? É. Porque o deck é muito forte na curva ímpar. E realmente esse deck veio pra somar com o que a gente já tinha, né? É. Não veio umas cartas avulsas aí que não faz nada. É. Veio umas cartas que, tipo, pô, tem espaço no deck porque o deck tem um problema, que é a curva par. E essas cartas tá vindo pra corrigir ainda. Se for ver até a próxima carta que a gente vai ver agora, é o Também é Crocodile. par. Vamos dar uma olhada no Crocodile? Exatamente, ó. Vamos pro Crocodile. Crocodile e Mihawk, 8 de custo, 7.000 de poder, não tem counter. Dom play ali, você compra 2, tracha uma, então já dá aquela filtrada boa na mão ali, né? E você pode jogar um Cross Guild de custo 4 ou menos Que na são sua mão. todas as outras 4 cartas que Exato, lançaram. Exatamente. qualquer uma dessas 4 novas aí que veio no deck, né? E, uma vez por turno, né? Se um personagem do tipo Cross Guild ali fosse ser removido do campo por algum efeito do seu oponente, você pode trachar uma carta da mão ao invés disso. Então você consegue proteger ali. Dá pra salvar o Kabad ali. Dá pra salvar o Bug 10, Dá pra salvar até- é qualquer verdade. coisa ali do seu deck, né? Uma vez Isso é bem por turno. interessante, né? Porque você parar pra pensar, né? O azul em si tem muita fraqueza contra deck preto, né? Porque é do removal, né? Você acaba removendo muito. Uhum. Agora, o bug, por ser cartas de custo alto, que são mais difíceis de remover, e agora com esse Crocodile, beleza, você vai perder a carta na mão? Vai. Só que a grande força do deck do bug é você fazer um board grande e bater no oponente com suas cartas de poder alto, né? Porque você consegue descer muito power em campo, né? Então, você perde valor na mão? Perde, mas você ganha muito valor em campo. E esse Crocodile aí, não deixando você perder valor de campo, né? É muito forte. Você tem o promo pra segurar cartas baixas do oponente pra te bater, então você não vai tomar tanto dano na vida. E você tem cartas como Crocodile pra segurar o seu board pra não ser removido por KO. Então, o deck vai ficando interessante, porque a estratégia do deck é criar board com bastante power pra atacar. E agora você tem carta que não deixa seu board ser removido, porque geralmente seu board é removido porque você não tem carta na mão pra counterar. E às vezes não dá tempo de se atacar porque o deck preto remove antes. Essa carta dá uma segurada. Tô perdendo carta na mão? Tô. Mas meu board tá lá, que a estratégia no meu deck é criar board e te bater. Mas Então, achei agora- bem interessante o on play ali, que você compra 2 e tracha 1. Então vieram 2 Também. cartas aí, Exato. tanto a Álvida, acho, né? E esse Crocodile Mihawk, 2 cartas aí pra você filtrar sua mão legal aí com bug, né? Então... Você filtra e não perde valor na mão, né? Porque É. você compra 2 e carta uma. Exato. Então ele entra de graça em campo, entre aspas. Né? De É que graça daí você em pode custo jogar de mão. mais um, né? Você joga mais um ainda no campo. Então você vai meio que manter pelo menos manter a sua mão ali do jeito que tava. Mas você pode jogar, tipo, ele e a Álvida. Que aí Exato. você compra 3 cartas duas. Então você vai Nossa filtrar sua mão senhora. inteira. Exato. Entendeu? Você vai comprar, Aí sim, no aí mesmo é o turno, você vai combo. comprar 5 cartas ali no... Tipo, você vai rodar muito do seu deck. É. Então é bem interessante. As cartas que vieram pro bug, eu achei que foi um pacote muito bom. Resolve alguns problemas que o deck tinha, que era a curva par. E traz umas cartas interessantes que, se você joga de bug, você vai conseguir encaixar essas cartas aí facilmente no deck. Vai usar as E já 5 vem- cartas? Acho que não, talvez não assim. Talvez não a 5, Mas Então- vem muita coisa legal nesse deck aí. Vem a base do bug completa, com os promo pra você. Vem ali um blockerzinho de 2, que é o Reach, que o pessoal tava usando. Vem o Mr. Tree, que é o Searcher do deck. Vem outro Searcher, que é Cross Guild. Vem o Bug 10. Vem aquela Álvida lá, custo 5 lá, que é bem legal também. No KO ela puxa mais um. Tem o Então, Bud tipo- que baixa o Reach, não é? Você procura Mas e vem- baixa. acho que tem outro Reach, que é mais forte que esse aí, se eu não me engano. Ah. Vem o das Bonnie, que também aí você faz o combinho. Você tem que só comprar, acho que o Crocodile e o Mihawk. E o Mihawk. Aí que são 2 SR aí. E o deck tá completo. É. Pô, é um deck baratinho, Não, um deck legal. Vou falar aqui agora. De todos os starters até agora, esse do bug aí é o... Se você gosta do bug, quer jogar de bug, esse é o melhor.
Porque o Sim, deck é o mais veio completo. redondinho pro bug. O deck veio pra ser jogado. É. Dá pra tirar É. ele, talvez. Dá pra você tirar ele do pacote comprando 2 ali e nem acrescentar nada ali e já conseguir se divertir de boa, né? Não, Sim, dá. e aquele negócio. Se for acrescentar, você vai gastar muito pouco. Porque Muito o Mihawk é barato e o Crocodile é barato também. Exato. O que era caro nesse deck era as promo. E a promo vem no starter. É. Então, tipo, pra quem tá começando a jogar, compra 2 bug, 2 starter. E compra 4 cópias aí de cada um desses que eu falei, do Crocodile e do Mihawk, tá Já tá pronto o jogando. deck. É. Tá pronto o deck. O que é muito E, difícil, tipo, né? Porque normalmente que é muito o ST difícil. você usa 4, 5 cartas e o resto joga fora. Exato. Não, Sim. esse deck veio muito legal, muito redondinho aí. Vai ser o top tier aí, meta? Não sei. Não, Provavelmente Não. Provavelmente não, mas vai dar pra se Mas, divertir pô, muito mais é do um que deck antes. bem legal de jogar. mas é um deck de entrada interessante. Com Tipo, e certeza. joga muito bem contra o Barba Negra, que vai ser um deck que tá no meta. É. E vai continuar no meta. É, Esse deck ele contra o só Barba veio- Negra é muito bom. Das cartas novas, só o Crocodile e a Álvida que tem on-play, né, também. As É. outras não são on-play. As outras são. Mas acho que tipo, o bug, ele joga bem contra o Barba Negra, porque se você desativar o on-play, você joga o bug 10-12. Que aí É, você não é tem o verdade. drawback Se o- do on-play. Uhum. Quem tá. O Tite que fizer isso realmente é maluco, né? É, porque, tipo, quando você tá jogando de Barba Negra contra bug, você tem problemas que se você tirar o on-play, ele joga o bug 10, de graça. Se você não tirar o on-play, ele faz 2 por 1. Então as duas situações são ruins, Sim. tipo, pra você jogar contra bug. Mas, aquele negócio, tá um deck legal e você joga bem contra Rush por causa do bug promo, que interessantíssimo. É, Pô, esse segura. deckzinho tá... Não é o deck mais forte? Não, mas é um deck muito divertido de jogar. É um deck que você não vai passar vergonha, não vai perder tudo. É um deck off-meta. O Sercat joga Sercat, bastante, então é. tem bastante Tem vídeo bastante lá do conteúdo Sercat dele com bug. falando do bug, né? Então, com certeza ele acha que vai fazer conteúdo do bug também agora, né? Porque tá vendo o starter do bug, pô. É. Acho que vale a pena aí dar uma olhada. E se Porque o deck tá interessante, tá bonito esse deck, tá legal. Se você não deu uma chancezinha aí de testar esse deck antes, Agora testa é a hora, porque- Agora é a hora. Agora é a hora de É, e pegar outra o starter coisa. e mandar. Se você é um jogador aí que já tem vários decks, como eu, o Fideira, que tem uma porrada de deck, é mais uma opção. Entendeu? Tipo, pô, tô enjoado de jogar aqui com esses decks aqui. Pô, vou me divertir hoje. É. Traz o bug. Traz o bug. Entendeu? É. Bota Traz o o palhaço palhaço. pra jogo. É hoje que eu vou bater no barba do Paulo. Vou vai, trazer meu palhaço. bug, pô. Eu vou começar a jogar de Exatamente. bug, é isso aí. Eu vou deixar meu Pluff aposentado, porque eu não vou conseguir montar nem o Uva, nem o Snake Man. Vou jogar de bug. É o bugzada. É o circo chegando aí É o pra circo você. Sempre chegando. chegou trazendo O novidade. circo chegando nas lojas aí de todo o Brasil aí. Vai ter bastante palhaçada, eu acho. Porque não teve palhaçada até agora. A gente não. Acho que eu joguei uma vez só contra bug, que foi contra o bicho, uma vez só. E eu nunca mais vi esse bug jogando, pelo menos aqui em Campinas. Mas eu acho que a partir de agora vai ter um pouquinho mais aí. Pode Pelo aparecer. menos um aí no semanal vocês vão começar a Ontem encontrar. tinha um bug lá no camp. Ontem não. Quarta-feira. Quarta-feira foi ontem? É, Não. Foi anteontem. Anteontem tinha bug lá no camp. Sim, Então, mas eu aí, não ó. peguei, graças a Deus. Esse cara aí tá feliz. Esse tá Com feliz. esse starter Com hoje, ele certeza. tá feliz, cara. Tá feliz, tá feliz. Vai Bug, ó, acordar ficou feliz. Deckzinho bonitinho, deckzinho legal de jogar, viu? E Eu o acho líder, que como a gente falou, é maravilhoso, lindíssimo. É, muito tá bem legal aí. É É isso, da minha parte é isso, Qual é pessoal. o resumo? Quem comprou Shanks não vai Quem estar comprou feliz. Shanks... Cara, quem comprou Shanks ficou meio decepcionado. Ó, vou dar um resumão aqui dos dois pra mim. Quem comprou Shanks tá meio decepcionado porque esperava mais. É. Porque... Pô, mas é aquele negócio. Você esperava mais, mas seu deck também já tá um Já tá absurdo, né, fortíssimo, galera? Já tá muito forte. É um deck que não compli- precisava. Não precisava É, ter um starter é. pra ele agora. Assim como não precisava ter um starter pro Barba Negra também. Mas já que tem, Barba Negra precisava pelo sim. menos foi... Ah, para. Pelo menos foi mais ou menos equilibrado aí. Não foi alguma coisa que vai levar o power level lá pros quintos dos Uhum. infernos. Então, assim, tá ok. Você só vai ganhar um líder bonito aí. Talvez mais uma carta ali do próprio Shanks. É, esse Shanks entra aí, galera. Esse Shanks entra. É. Calma lá que esse Shanks entra aí. Fica de olho. É isso. Mas E realmente... o bug... Então, mas realmente esse é um starter que você provavelmente vai pegar uma carta e deixar o resto guardado na gaveta. Então, Pelo menos até sair. Ou sair alguma outra. Algum ou outro se você quiser líder. montar Ou usar a Uta lá, RP Uta. eu quero ver a lista de RP Uta jogando, gente. É interessante ver líderes que não são focados, líderes que basicamente são esquecidos, jogando. Voltando, então, vamos lá. E o Bugzada aí, o palhação. Bugzada, felicidade, né, pessoal? A palhaçada chegou, o circo foi montado aí em todas as lojas.
tá bem legal. Acho que conserta alguns problemas que tinha no deck. Essas cartas novas somaram muito, na minha opinião, aí tá muito, muito legal. Gostei pra caramba desse deck do Bug aí, que não foram cartas inúteis, que repete o que carta que já tinha no deck fazia. São cartas que vêm pra somar, pra complementar o deck e não pra, tipo, você substituir o que você já usava. Então achei muito interessante o que colocaram aí. Também achei legal. É isso, então, ó, a gente teve mais 2 decks hoje, que foi sexta-feira. Sexta-feira passada, os outros dois lá, o Luffy e o Teach. E então, vamos assumir que sexta que vem, Bonnie e Yamato vão ser reveladas aí. Vamos esperar, porque, tipo assim, tanto o Teach quanto o Shanks eram decks, até o Bug também, eram decks muito recentes. Não, todos os outros 4, gente, os primeiros 4 são decks muito recentes, que lançaram aí o P9 e 10. Então, assim, a gente não esperava que fosse lançar um starter logo em seguida pra eles, foi meio chocante, assim, porque não precisava, acabou de lançar, podia ter corrigido em coleção, não precisava de starter. Agora, Yamato e a Bonnie também é um pouco mais antiga aí. É o P7 o P7, né? Então, assim, vamos esperar que a cereja do bolo tá nessas duas últimas. Apesar da Bonnie já ser um pouco forte, aí vamos ver se ela volta a pegar um pouco de poder. A Bonnie, que já é um deck forte no meta, então, dependendo ali do que vier pra ela pode voltar com tudo aí, né? Eu achei, pelo menos os spoilers que já saíram, né? Tá interessante. Principalmente a Yamato. Eu acho que a Yamato nunca viu um espaço. Talvez seja o espaço dela agora, né? Vamos ver semana que vem. No Café com One Piece. Então na sexta que vem, provavelmente, mais um vídeo aí com os últimos 2 starters aí. E o nosso resumão sobre tudo que foi feito, a gente vai lançar também, talvez aí com cortes do próprio vídeo que a gente gravou, a gente vai lançar o resumão com os 6 junto pra falar aí pra vocês mais ou menos como que ficou. É isso. Então, já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Ativa o sino. Ativa o sino aí. E comenta. Comenta aí o que você achou desses 2. Comenta aí do que você achou do geral dos 4 até agora. E o que vocês esperam pra Yamato e Bonnie. Eu quero ver também o pessoal de Shanks, que tem bastante jogador de Shanks que acompanha a gente. Comentem aí o que eu falei, faz sentido, não faz? Esse Shanks aí entra ali junto com o Rayleigh, depois do Ben Beckman, não entra? Comentem, por favor, que eu quero saber a opinião de vocês aí sobre o Shanks. Fala aí, já passa ali. Passa as listas, God list aí. Já manda a lista, manda a lista. Eu quero a lista. Eu quero a deck list, pô. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. Até a próxima.